Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Casamento Blindado por Deus. Me chamo Laurivanda Silva e o objetivo do nosso canal é justamente para podermos falar sobre casamento, para falarmos sobre família, filhos e questões de conflitos nos relacionamentos. Tentar nos orientar famílias com amor, com fé e maturidade. Tudo isso de forma sincera, com fundamentos bíblicos aplicados à vida real. Então, hoje nós vamos falar do segundo tópico, porque no vídeo passado eu falei de 5 sinais, né? Vou estar dando uma olhadinha para que eu não possa deixar de falar tudo quanto eu falei outrora no nosso vídeo anterior, que foram 5 sinais de que o casamento está morrendo em silêncio. Nós falamos o primeiro sinal no vídeo anterior, se você não assistiu, vá lá assistir, tá? E nós iremos estar agora falando hoje do segundo sinal. Este segundo sinal é necessário uma atenção muito delicada, porque este sinal, ele destrói verdadeiramente o casamento, a união da família, entra em conflito, entra em declínio, e aí as coisas não avançam como necessitaria avançar, e a vida do casal é uma vida cheia de turbulência. Então vamos lá, sem perda de tempo. Nós vamos estar falando sobre o acúmulo de mágoas não resolvidas. Olha aí, este é o segundo sinal que o casamento já está sendo destruído ou morrendo em silêncio. Então, as mágoas destroem o casamento. Então, eu gostaria de estar falando com vocês aqui acerca deste segundo sinal, que é o acúmulo de mágoas não resolvidas. E como sempre falo, é com base bíblica, as nossas orientações aqui para as famílias é com base bíblica. Então eu quero estar lendo com vocês aqui Efésios 4:26. Vou estar lendo para vocês Efésios 4:26, para que nós possamos estar entendendo o que verdadeiramente precisamos fazer para termos uma vida pautada em amor, em sabedoria e com a graça de Deus, é claro, que a gente não pode nunca ficar sem, porque a graça de Deus é aquilo que faz com que a gente tenha leveza na nossa vivência, na nossa vida, no nosso dia a dia. Sem a graça de Deus, sinceramente e certamente posso te dizer, de alto e bom som, que não vai valer a pena. Não é à toa e não é em vão que a gente vê mesmo muitos casais, muitas situações, muitos conflitos em casamento, muitos casamentos dilacerados, muitas vidas conflitadas aí por conta que falta a graça, o favor de Deus, o cuidado de Deus. Então, nós vamos estar lendo aqui na palavra de Deus, porque sempre eu disse para vocês, tudo que nós estamos a fazer, a falar e a aconselhar vocês aqui, tem fundamentos bíblicos. A Bíblia é a bússola, é o guia das pessoas que crê em Jesus Cristo. Então, se você crê, se você sabe que existe um Deus Todo-Poderoso, você sabe que nós temos a Bíblia como a base, como o guia. Então, nós vamos estar lendo a palavra de Deus e entendendo o motivo que o acúmulo de mágoas, de ressentimento, faz com que a gente sofra no nosso relacionamento. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é Efésios 4:26. Se você quiser conferir na sua Bíblia, se você estiver aí próximo a uma Bíblia, você pode conferir comigo o que eu estou lendo para você aqui. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Olha como é forte esta palavra. Esta palavra, ela é forte. Irai-vos, você pode até irar, mas não peque. Ah, mas o que é pecar? Se eu irei, eu tenho que me extravasar, porque senão eu vou dar um troço. Muita gente diz isso, e não é bem assim. Às vezes, na ira, naquele momento, no calor daquela confusão, você machuca com palavras. Você fere com palavras. Isso quando não tem agressões. Isso quando não se tem agressões, né? Que aí vai até além do que verdadeiramente muitas vezes acontece. Que às vezes é só verbais. E quando passa para a física? Então aqui diz assim, o acúmulo de mágoas não resolvidas é os 5 sinais que mostram que o casamento está sendo já acabado. Porque a mágoa vai tomando conta, você não consegue ver mais nada de graça, nada de bom naquela outra pessoa. Você não consegue ver que aquela pessoa te faz bem. Você já não consegue se sentir bem ao lado desta pessoa, né? Que supostamente, claro, estou falando aqui com famílias, né? Casais. Pode ser você, marido, pode ser você, esposa, não se sentir bem mais ao lado do teu cônjuge. E aqui diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira, que Efésios 4:26 fala, é quando permitimos que pequenas ofensas se acumulem sem perdão ou conversa. Olha aí, sem perdão e sem diálogo. Criamos uma barreira invisível, tá? Dentro de nós, na nossa mente. O sol se pôr significa o quê? Repetidamente sobre a ira é o terreno fértil para que o casal pare de compartilhar seus corações. O silêncio que esconde ressentimento em vez de paz. Então, a mágoa toma conta, o ressentimento toma conta, a pessoa se cala, a pessoa ela não quer mais convívio e ela começa a ficar corroendo por dentro, com aquela dor, com aquela mágoa, com aquela angústia, sabe, com aquela tristeza, já não compartilha mais nada, já não tem alegria para nada, já não tem vontade de saírem junto, já não se comunicam como antes, então o casamento vai morrendo, vai sendo destruído. E quantas pessoas não estão nessa condição? Estão dentro de casa, convivem junto, mas não têm afeição, não têm aquele amor, não se abraçam, não se curtem mais. Você pode dizer curtir? Sim, se curtirem, se olharem, ser feliz um com o outro. Ah, mas isso é história, isso com o tempo se acaba. Não acaba. Só acaba se você quiser deixar que acabe. Se você não alimentar o seu casamento, casamento é que nem planta. Se você cuida da planta, se você rega ela, se você põe alimento, que é a terra, que é a água, aduba ela, ela fica linda, ela fica maravilhosa. Mas se você nada faz para que você veja um resultado, para que você veja ela crescer com aquela beleza, como é que vai subsistir? Ela vai ficar triste, ela vai murchar e supostamente ela vai morrer. Então isso são os casamentos que se encontram sendo destruído, desmoronado silenciosamente. E eu quero dizer hoje para você cuidar do seu casamento, para você cuidar daquilo que Deus lhe deu. Porque quando você casou, o que você disse? Ele é o homem da minha vida. O que você disse para tua esposa? Ela é a mulher da minha vida. Quer dizer, hoje deixou de ser? Então vocês têm que buscar onde que está esse emaranhado de situações. Vocês têm que sentar os dois e ter uma conversa franca.
olhando olho no olho, que hoje está sendo muito difícil. Hoje o que se vê mesmo é o maltratar na palavra, verbalmente falando, é a rejeição, é a indiferença. Essas coisas é que estão acontecendo. O perguntar, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não dá mais satisfação, né? A mulher, ela sai, coloca a mala dela, a bolsa dela do lado, tô saindo. O marido chega do trabalho, toma um banho, se arruma, também tô saindo e tá tudo certo. E o retorno disso é o quê? Distanciamento. Casal que não tem diálogo, casal que não tem convívio, ele está à beira da falência. E eu quero atentar vocês para que vocês fiquem atentos. Eu quero convidar vocês a ficar atentos para essa situação. Porque vocês não casaram para daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 10, divorciarem, se separarem. Agora, há momentos que tem situações que ao longo do tempo ela se dissolve. Ambas se descobrem, se olham e vê que... Mas isso eu já digo para vocês. Isso muitas vezes foi que no começo não existia o amor, só a paixão. Aquela paixão avassaladora que aquele homem tem que ser meu, se não for, eu não quero mais ninguém. Olha aí, isso é paixão. E paixão passa. Por isso que temos que pensar, vocês aí que ainda são noivos, né, que ainda estão pleiteando casamento, se arrumando para casar, né, sonhando com a tua casa, sonhando com teus móveis, sonhando até com teus filhos, juntamente com teu marido. É bom que você pense, você analise, viu? Para que lá na frente, depois de tudo consumado, não venha a haver um arrependimento. Porque depois que também essas coisas acontecem, o que é que vem? Vem a indiferença, tá? Quando acontece qualquer desajuste, vem a mágoa, vem um acúmulo da mágoa dentro do coração, vem a tristeza, tá? Aí pronto. Aquele primeiro amor, entre aspas, que segundo vocês achavam que tinha, vai perdendo. E que não era paixão, porque paixão passa, o amor permanece. O amor, ele tudo suporta, o amor tudo crê. Não é à toa que fala isso lá em Coríntios, né? Em 1 Coríntios 13, na palavra de Deus, que o amor tudo supera. O amor jamais acaba. Então, o amor, ele é para sempre, gente. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Não adianta você contestar. Vai na Bíblia e você vai entender. Porque eu creio que há pessoas que vai chegar a assistir este vídeo e vai dizer, não. Eu não consigo perdoar, então você vai ter que resolver. A sua vida vai ficar amarrada assim. Porque se você não liberar perdão, você traz aquela pessoa para sempre ao seu lado. E nada do que você faz flui tanto, porque existe dentro de você uma mágoa e um ressentimento. Então, eu quero convidar você, neste dia, a repensar os seus conceitos e a ver que esse segundo sinal, chamado acúmulo de mágoas não resolvidas, traz problemas muito sérios para o seu relacionamento. Sem contar que isso atinge os filhos, as famílias, porque tudo fica com desajuste. Você não terá nenhuma palavra boa para deflagrar para outras pessoas. Ou falar, aconselhar alguém, ou ensinar, porque você mesmo precisa, você não tem essa motivação. Você não tem, sabe? Então, isso aí vai te trazer o quê? Amargura. Uma pessoa amarga, uma pessoa... E não sendo, né? Mas a mágoa, a falta de perdão, a perda de afeição, a perda de amor, essas coisas todas, ela faz uma salada e uma mistura e te traz esse constrangimento interior no qual você passa a sofrer sem ser a pessoa verdadeiramente que seja dessa forma, mas foi mudada pelos sentimentos e os ressentimentos internos.
Então eu te convido neste dia a você mudar o mindset da sua cabeça, você ter um diálogo com o teu esposo. Se você é um servo ou uma serva de Deus, eu sei que mesmo você tem Jesus no coração, você busca Deus, você é um obreiro, você é um pastor, você é um líder, mas vem sim a ira de alguns momentos, de algumas situações, mas a Bíblia diz, nos relata e nos adverte: irai-vos, mas não pequeis. Acabamos de ler Efésios 4:26 sobre este assunto. Então vamos irar, é normal, qualquer ser humano, mas olha, ao chegar a pecar, vamos ter um equilíbrio aí, porque Deus dá o que ao homem? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você pode fazer como você não pode fazer. Ah, mas foi além da minha condição, eu não suportei. Não, pare. Quem tem Deus na vida, suporta sim, porque a Bíblia também diz o seguinte: não vem nada além do que você não possa suportar. Então, suporte. Tenha um diálogo, viu? Recupere o seu casamento, recupere a sua família, recupere sua autoestima, recupere sua alegria, recupere a vida a dois e seja feliz em nome de Jesus. Por isso que o nome do meu canal é Casamento Blindado por Deus. Blinda, blinda, meu amado, blinda, minha amada, o teu casamento diante do Senhor, entregue a Ele e tenha um diálogo com seu cônjuge, tenha um diálogo com a sua cônjuge, e vão viver feliz até que os dois, um dia Deus chame um ou outro, mas enquanto vida, vivam e sejam eternamente felizes, porque é isso que o Senhor gosta e é isso que Deus quer nas famílias. Então a família, para finalizar, não é uma instituição falida, ela é uma instituição divina, queira o mundo ou não. Essa é a palavra de hoje. Que Deus possa te abençoar. E no próximo vídeo nós estaremos falando do terceiro sinal, que o tema é a comunicação reativa e a dureza. Quer dizer, a comunicação reativa, já te dando uma palhinha, é o quê? Fala e responde em cima da bucha, ou seja, em cima do pedido, mas com palavras duras. Com palavras para machucar, com palavras para fazer doer aquela ferida mais ainda. Então, nós iremos falar isso, né, no próximo vídeo, como não fazer para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e a gente virar esta chave, tá? Então, hoje, a chave que você precisa virar é: deixe Deus no meio do vosso casamento. Chame Deus para blindar o teu casamento e tira a mágoa e as situações mal resolvidas. Resolva. É isso que você tem que fazer hoje. Resolva, tá? Para que você tenha leveza em tudo que você for fazer. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos aí para o próximo vídeo, tá? E no próximo vídeo estaremos falando sobre o terceiro sinal. Não perca. Se você tem um amigo, um vizinho, um parente, e que você sabe que poderia estar ouvindo esta palavra, uma palavra de aconselhamento, de encorajamento, de despertamento, passa para eles, viu? Compartilha. Não deixe de compartilhar, não. E se você também quiser, para sempre nos acompanhar, sempre quando eu postar vídeo, você ser primeiro a ser notificado ou notificada, se inscreva no nosso canal, tá? E logo, logo vai vir novidade aí, eu vou estar falando coisas mais para vocês, vai vir coisas muito boas para família, para casamentos, para unidade, para comunhão, e você vai realmente, com a ajuda de Deus, aprender. Nunca diga, eu já sei tudo. Nós sempre estamos aprendendo. Que Deus assim os abençoe. Até o próximo vídeo.